Oi gente, tudo bem? Como combinado, eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre os açúcares. É muito comum os pacientes chegarem aqui no consultório e falarem que trocaram o açúcar refinado, que é aquele branquinho, por açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, e me perguntam se eles fizeram uma boa escolha. Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu vejo que é uma dúvida bem comum. Então vamos lá. Quando a gente olha na tabela de ingredientes, seja de qualquer um desses açúcares que eu citei, quando a gente vê a comparação, 5 gramas, que é uma colher de chá, eles colocam como, depende da marca, 19 quilocalorias ou 20 quilocalorias. Então, a quantidade calórica dentre todos eles é igual. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando 6 por meia dúzia, literalmente. Então, caloricamente falando, eles são iguais. Quando a gente compara fibras, também é zero a quantidade de fibras, então não tem nada que justifique você trocar um açúcar pelo outro e consumir muito mais. Parece uma informação bomba, né? Porque muitos nutricionistas falam que é melhor trocar, e eu vou explicar por que às vezes é uma boa opção. O açúcar mascavo e o demerara, eles passam pelo menor processo de refinamento. O que é isso? Tem o grão de açúcar, e ao invés deles polirem, deles tirarem várias camadas desse grão de açúcar, eles tiram menos, que aí é o mascavo, por isso que ele é moreninho. E aí quando eles fazem um pouquinho mais de processo de refinamento, mas nem de maneira exagerada, surge o demerara. E o refinado, ele tira toda aquela camada de minerais e vitaminas, por isso que ele fica bem branquinho. Mas será que eu preciso dessa quantidade de vitaminas e minerais que está presente no açúcar? Não. Se você tiver uma alimentação equilibrada, não vai ser o grão de açúcar, essa quantidade de vitaminas e minerais, que vai proporcionar uma alimentação equilibrada e saudável para você. Então, eu posso tranquilamente viver sem consumir nenhum outro tipo de açúcar. Não preciso ser nem o refinado, nem o mascavo, nem o demerara. E uma coisa que é bem comum é como o poder de dulçor deles, né? O jeito que eles adoçam as coisas é menos do que o açúcar refinado, às vezes as pessoas colocam maior quantidade. Então é muito comum usar uma colher de sopa para adoçar com açúcar refinado, né, alguma preparação, e aí quando vai usar o açúcar mascavo, coloca 2, 3. Caloricamente falando, você vai estar colocando mais caloria. Lembra que eu falei que eles são iguais ou muito parecidos à quantidade calórica? Então você já não está fazendo uma boa escolha. Aquele açúcar fit, uma outra dúvida comum, ele é 50% adoçante e 50% açúcar, por isso que ele é menos calórico. Mas tem algumas marcas que colocam adoçantes artificiais, e aí não é uma boa pedida. Eu já falei sobre adoçantes, tem um outro vídeo, depois vocês procuram, para saber qual que são a melhor opção de adoçantes naturais. E uma dica que eu coloco aqui é, antes de colocar o açúcar, preste atenção como o alimento tá. É muito comum as pessoas pedem um suco de laranja, já vai colocando açúcar. E às vezes a própria fruta, a gente tem a frutose, que é o açúcar da fruta, às vezes a fruta tá tão docinha que não tem necessidade de adoçar com um açúcar de adição, né? Então, prestem atenção nisso, às vezes não tem necessidade e por um hábito a gente acaba acrescentando. Presta atenção, às vezes é um suco super azedo, tá muito ardido, quero colocar um pouquinho. Tudo bem, mas você vai colocando de maneira dosada, vai dosando até você ver que já tá suficiente. Não precisa colocar 3 colheres de sopa, porque às vezes fica muito doce, fica melado até, né? E perde o grande gostoso do suco, que é o ardidinho, né? Se é uma fruta um pouco mais cítrica, por exemplo. Então, essa é a minha dica, espero que tenha ajudado vocês na escolha. Então, a dica é, prestem atenção na quantidade que vocês colocam de açúcar e não só qual o melhor açúcar. Muita gente, às vezes, eu atendo pessoas que às vezes gastam muito dinheiro com produtos que não têm necessidade e poderiam estar comprando frutas, verduras, legumes, cereais integrais, que aí sim fariam parte de uma alimentação mais saudável. Espero ter ajudado vocês. Até mais!